Meus irmãos, vamos dar sequência então na ministração, na reflexão da palavra de Deus sobre o Sermão do Monte. O que o Senhor Jesus nos ensina de tão precioso é a sétima mensagem sobre o Sermão do Monte. E desta feita, nós iremos entender um pouco da explicação que o Senhor Jesus dá sobre o tema Não adulterarás, não adulterarás. Olha que forte esta palavra. Olha que conteúdo que Jesus traz, uma explicação contundente. Porque se o Senhor estivesse se referindo aos solteiros, ele iria entrar no tema da fornicação, da prostituição, mas ele quis falar aos casados. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele dá conselho aos casais e ele recomenda, bom seria se fossem como eu, serem solteiros, sem casamento, como ele. Mas, ele disse, se vocês se casarem, não peca. Todavia, queria poupar-vos de tribulação na carne. Então, aquele que é casado, aquela que é casada, passa por tribulação na carne. Então, o Senhor tem uma orientação para nós sobre o não adulterarás, dos 10 mandamentos, que ele traz aqui um aperfeiçoamento, uma completude na explicação. Então vamos ler. Mateus capítulo 5, os versículos 27 e 28, Jesus diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, preste atenção nisso. Se alguém atentar com intenções impuras para uma mulher, ou a mulher atentar para um homem, já está cometendo o adultério. Interessante que essa palavra tentar, ela significa também prestar atenção no nosso linguajar, no popular do dia a dia. Então existe mais de uma maneira de se prestar atenção. Existe um prestar atenção que nós podemos classificar como um prestar atenção numa beleza, com inocência, vamos se dizer assim. Mas existe um prestar atenção que vem cobiça, que vem desejo de posse, que vem querer ter aquilo para si, que vem vontade de experimentar. Isto daí que fica permeando o coração, o Senhor Jesus já está se referindo a isso como o ato do adultério. Então é preciso ficar muito atento aos desejos do coração. Porque segundo o ensino dos fariseus e escriba, o pecado seria o ato sendo consumado do adultério. Senhor Jesus vem trazer a explicação certa do que é a vontade do coração de Deus Pai, que a intenção já está fazendo com que a pessoa seja culpada por aquele mandamento. Então, para os escribas e fariseus, a pessoa poderia desejar, ganhar, conquistar por argumentos, poderia namorar, beijar, mas não cometi o ato de adultério, então não pequei contra Deus. Jesus vem trazendo o entendimento, não é assim, não é assim. Se deu lugar aos pensamentos impuros no coração, já cometeu. É por isso que em Mateus, capítulo 15, dos versículos 19 e 20, o Senhor diz que o que procede do coração do homem, como também da mulher, são o quê? São homicídio, adultérios, impurezas, cobiça, calúnias, blasfêmias, furtos. E ele diz, é isso que contamina o coração do homem. São essas coisas que contaminam. Agora, por que os escribas e fariseus não tinham um entendimento pontual sobre isso, um ensinamento, uma compreensão? Tanto é que o Senhor repreendeu eles duramente em Mateus capítulo 23. Porque eles faziam como que uma balança de justiça própria.
Como que dizendo, eu trabalho para Deus, eu faço muito para Deus, eu jejuo, eu medito de dia e de noite na Torá, eu estou com os sacerdotes lá no templo, eu viajo para converter uma pessoa, eu visito as viúvas. Então, se eu faço tantas coisas boas, se eu agregar um pouco de pecado dentro de mim, isso não tem problema, não me contamina. Deus vai relevar tudo isso. E Jesus vem trazendo entendimento que não. Tem muitas pessoas nos dias de hoje trabalhando para Deus, com muitas boas obras, estão desapercebidas da gravidade do pecado. Porque o pecado, quando ele bate na porta, é preciso reconhecer, é preciso estar sensível, chegar ao Senhor e pedir perdão. Está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. É preciso se arrepender, é preciso confessar, é preciso da graça de Deus na nossa vida. Porque o pecado, ele tem uma gravidade. Muitos não entendem a doutrina da salvação porque não compreendem a doutrina do pecado. Por que é que Jesus morreu? Por que é que o Senhor Jesus não quis ajuda dos discípulos para escapar da crucificação? Por que é que ele não quis 12 legiões de anjos vindo da parte do Pai para dar vitória contra o exército romano? Ele não quis, porque ele quis cumprir a justiça, e a justiça era morrer por causa da gravidade do pecado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Pecado é sério. O pecado é grave, o pecado é comprometedor. Então muitos estão alheios à realidade do peso do pecado. E olha que até na evangelização sem trazer referência de pecado, não é a verdadeira evangelização. Hoje se prega muito, venha para Jesus, ele será o seu amigo. Venha para Jesus, ele te ajudará em tudo. Venha para Jesus que ele vai te realizar. Esse não é o evangelho que os apóstolos pregavam. Esse não é o evangelho da igreja verdadeira. O Senhor Jesus, quando pregava, ele colocava até obstáculo na vida daquelas pessoas que vinham a ele. Ele dizia, olha, se vocês não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, se não poderão ser meu discípulo. O Senhor dizia, olha, as aves têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não é de qualquer maneira que vai me seguir. O Senhor falou para o jovem rico, vai, vende tudo que tem, dá metade aos pobres, vem e segue-me. Então, seguir ao Senhor Jesus, muitas vezes, é uma renúncia plena, é uma renúncia total. Por quê? Porque o pecado que nos escraviza vai cair por terra pelo grande perdão de Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, e isso tem peso, e isso tem gravidade. Eu coloquei aqui que muitos não têm uma compreensão clara de se tratar com o pecado. E são pessoas que se sentem, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, elas já estão plenamente satisfeitas em si, plenas, elas vivem sem temor, tranquilas, são presunçosas. Mas por quê? Porque não se preocupa com o pecado que vem permeando as intenções do coração. E nem toda vez Deus está olhando para o ato, ele primeiro está olhando para o nascedouro do pecado. Ele primeiro está julgando essa força que impulsiona para fazer o mal. Aí você me diz, pastor Rogério, não é fácil vencer isso. Eu sei que não é fácil vencer isso. Isso não compete ao ser humano de si mesmo, mas a graça de Deus, vinda por Cristo Jesus, tem um poder maior do que as nossas forças. E essa graça que vai habitar dentro de nós e vai guardar os nossos corações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. E quando a tentação se mostrar forte, nós vamos estar vigiando, nós vamos estar atento, nós vamos confessar os nossos pecados ao Senhor e haverá renovação das nossas forças. Creia nisso, porque Deus é maravilhoso para proteger os seus.
e livrar os seus do nascedouro das impurezas. Mas o importante é examinarmos a nós mesmos. Porque, meus irmãos, falando entre nós não amamos a Deus como nós deveríamos amar. Agora, Deus nos ama com grande amor e amor verdadeiro. Que nós possamos ser humildes, que nós possamos pedir a misericórdia de Deus, que nós possamos ter sede de justiça, que nós possamos condenar toda abominação contra o Senhor que vem bater na porta do nosso coração. Porque, na verdade, muitos de nós ficam achando que Deus não odeia o pecado. Acha Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Ele ama quem serve a Ele. Mas Deus odeia o pecado. E aquele que se deixar vencer por esse inimigo que é o pecado, vai sofrer a condenação eterna. Mas Deus quer nos dar vitória. Precisamos de um posicionamento contrário ao pecado. Somos inimigos do pecado. E por Cristo Jesus, vamos vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Se o pecado fosse uma pessoa, imagine alguém apresentando o pecado para você, para se tornar amigo dele. Aqui está o pecado. Este pecado é chamado também de aguilhão da morte. Esse pecado é conhecido também como aquele que fere o coração de Deus. Ele é amigo da morte e ele é que conduz as almas à perdição e o sofrimento eterno, tanto no inferno como no lago de fogo. Precisamos ter coragem e ousadia para dizer: eu não quero amizade com o pecado. O pecado já quase me levou para a perdição antes de conhecer a Cristo. Eu sou contra o pecado, não sou conivente com ele, não concordo com ele. E vou viver vencendo ele, não pelas minhas forças, mas pela graça do Senhor Jesus na minha vida. Por algo que é mais forte do que eu, que é mais poderoso do que eu e que habita dentro de mim, para que eu possa vencer esse inimigo. Não aceito o pecado, não quero o pecado e não concordo com o pecado, porque Deus me amou em Cristo Jesus. Aleluia! E para concluir, eu quero dizer, cuidado com a sutileza do pecado, que tem muitos crentes que estão felizes e contentes em si mesmos, dizendo muitas palavras e vivendo pouco. Não, eu não aceito o matar. Como está escrito, não matarás. E Jesus disse, aquele que se irar contra o seu irmão sem causa, já é réu do juízo. Não gosta de matar, mas fica assistindo um monte de filme, em que as pessoas são mortas, são cortadas, são dilaceradas, é sangue mais sangue. Como que não gosta de matar se vive assistindo isso continuamente, tantas séries com isso? Não, eu sou contra o adultério. Mas fica assistindo filmes eróticos? Fácil dizer que é contra o adultério, mas se é amigo do pecado assistindo filmes eróticos. Outros, eu sou contra o roubo, o furto, sou contra a corrupção. Aí quando tem um filme de um herói que ele é corrupto, que ele é ladrão, que ele furta, porque é simpático, porque é o herói do filme, todo mundo gosta e fica aplaudindo. Não, meus irmãos. Nós somos contra o pecado. Nós somos os que protestam contra o pecado. Eu termino dizendo, cuidado com as desculpas e justificativas que Deus não aceita. E as pessoas ficam usando nos dias de hoje. Como que dizendo, eu sou desse jeito mesmo, não vou mudar, cuidado. Todo mundo é assim, não se julgue pelos outros. Deus tem um povo seu, especial, zeloso de boas obras aqui na terra. Outros dizem, eu estou contente comigo mesmo, eu me aceito assim. Não, é preciso que a graça de Cristo vença todo o impulso mau que tem dentro de nós. Todo pensamento iníquo, maligno. É por isso que o Senhor diz que do coração procede as coisas que contaminam o homem. Vamos colocar o nosso coração diante do altar do Senhor e pedir a graça do Senhor Jesus para nos sustentar. E os escribas e fariseus que se mostravam tão religiosos, o Senhor Jesus disse para eles,
Vós sois aquele que vos justificais a si mesmos, mas Deus conhece o vosso coração. Então não vamos aceitar isso, de querer nos justificarmos a nós mesmos, porque Deus é aquele que conhece o nosso coração. Divulgue esta mensagem. Assista a parte 2 do Não Adulterarás, quando o Senhor fala que se o teu olho for mau, arranca e jogue o seu olho fora. Se a tua mão direita te escandalizar, corta ele e joga. É melhor perder um membro do corpo do que todo o corpo ser lançado no inferno. Não esqueça de seguir na parte 2 e compartilhe essa mensagem para a transformação de muitas vidas, libertação, enchimento do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.